Nesta semana, na novela Amar, vocês vão ver. Sérgio e Estrela se reencontram depois de muitos anos. Fabian parte o coração de Érica ao revelar que está apaixonado por Estrela. Fabian e Estrela se beijam pela primeira vez. Rosalba aconselha Érica a não desistir de Fabian e a lutar com unhas e dentes pelo que ama. Gabriel termina com Brisa devido aos seus sentimentos por Marina. E ainda, Brisa dá um tapa em Marina. Confira tudo isso e muito mais, com todos os detalhes, no resumo semanal de 27 a 31 de outubro da novela Amar. Mas antes, deixem seu like e inscrevam-se no canal. Amar, capítulo 16. Éder não quer que Marina vá embora e pede que o pai a convença a ficar. Gabriel diz que às vezes cada um precisa do seu próprio espaço e pede que ele entenda isso. Éder chora, pois já estava acostumado com a moça ali. Gabriel pede que o filho não deixe as coisas mais difíceis. Gabriel diz que também se acostumou com Marina e sente carinho por ela, mas não podem fazer nada. Brisa, Perla e Mercedes ficam sabendo que a Azul conversou com o pai. Estrela revela que quando descobriu, bloqueou Sérgio na hora para que ele não voltasse a ligar. Estrela avisa que sua filha se sentiu muito afetada. Estrela ressalta que quando ouviu o nome de Sérgio, reviveu tudo o que aconteceu entre eles e foi muito doloroso. Ela relata que não quer esse assunto com Sérgio. Brisa diz que talvez seja bom a Azul conhecer o pai. Estrela diz que isso não está em discussão e relata que não quer esse homem na vida delas. Mercedes diz às filhas que ali todas devem estar do mesmo lado e quem fizer mal para a família encontrará as contreiras. Gabriel diz ao filho para não continuar chateado com ele, pois não foi sua culpa Marina ter ido embora. Éder percebe a tristeza do pai. Éder encontra um pergaminho debaixo do travesseiro. Ele percebe que Marina deixou para ele. Éder abre o papel e lá diz: sempre juntos, com carinho. Éder vê que Marina fez um desenho lindo para ele. Éder fica muito feliz. O menino diz que aquele é um dos mistérios das sereias. Marina já está na pousada. Ela fez um desenho igual para a Azul. Marina agradece a Estrela por ajudá-la. Estrela diz que ela quem agradece por ser tão carinhosa com sua filha. A Azul mostra para a mãe o desenho. Marina diz a Estrela que a única família que teve desde que chegou ali foi Éder e Gabriel, e sentirá a falta deles. Estrela deseja que ela encontre todas as respostas do passado. Estrela pede que a moça escreva a própria história a partir de agora. Estrela declara seu apoio à garota. Estrela diz a Teresa que sua filha ficou com Marina e sairá para pescar agora. Teresa diz que gosta muito de Azul e cuidará dela também. Estrela percebe que Érica não está na pousada e fica preocupada com a amiga. Teresa relata que Érica é muito impulsiva e pensou que quando terminasse com Fabian, ele viria atrás dela pedi-la em casamento. Teresa revela que faz mais de um mês que Fabian e Érica terminaram. Estrela se surpreende. Teresa comenta que Érica tem medo do Fabian se enrabichar por outra mulher. Nemésio e Oliver percebem que deu problema no motor da lancha de Estrela. Eles se preocupam. Nemésio reclama com Oliver por ele não ter feito a manutenção direito na máquina. Estrela chega até os rapazes e eles avisam que o motor da lancha morreu e não conseguirão embarcar. Nemésio diz que o Oliver não checou o motor. Estrela diz que o problema já foi feito e agora devem procurar soluções. Nemésio diz que pode pedir novas baterias para o motor, mas só chegarão amanhã. Estrela comenta que não pode atrasar os pedidos do Dom Geraldo. Yasmin e Xavier estão no local do velório de Gertrudes. Érica também está com eles. Yasmin pede um pozinho para Xavier. Ele pede que ela se controle, pois também podem escutá-los ali. Xavier pede que ela o encontre no banheiro. Gonçalo vai até a neta e diz que esse rapaz não a deixou sozinha em nenhum momento. Yasmin diz que ele é seu namorado e a ama, assim como ele. Gonçalo relata que ela não está sozinha nisso e tem ele e também tem o pai. Yasmin diz que ele não conta. Gonçalo diz que o Fabian também conta e ele disse que ela conta com ele para o que precisar. Yasmin diz ao vô que odeia o Fabian e o odiará sempre. Érica encontra Fabian do lado de fora e diz que a filha dele está destroçada com tudo o que aconteceu. Érica diz que Yasmin acabou de dizer que dá graças a Deus por ela ter chegado à vida dela, porque se converteu em sua melhor amiga. Érica diz a Fabian que Yasmin não vai rejeitá-la se voltar com ele.
Fabian agradece pela amizade e carinho que ela tem por Yasmin, mas pede que ela não se confunda e aceite que a relação deles acabou e não vão voltar mais. Fabian pergunta por que ela mentiu para Estrela e não disse a verdade sobre o término deles. Érica pergunta se ele gosta de Estrela. Fabian confessa a Érica que está apaixonado por Estrela. Érica fica magoada ao confirmar o que tanto suspeitava. Ela o chama de hipócrita e mentiroso. Fabian diz a Érica que foi ela quem quis terminar com ele, e isso foi melhor para os dois. Ele diz que confia, que com o tempo ganhará o carinho dela. Érica diz que isso não é justo e revela que convenceu a filha dele a voltar para casa, e ele a paga sim. Fabian pede que ela não lhe cobre favores, que não pediu, pois mais de uma vez pediu para ela não tomar atribuições que não a correspondiam. Érica diz que Estrela é culpada de tudo, pois desde que voltou ao povoado, ela só tentou encantá-lo aos poucos. Fabian diz que Estrela respeitou a amizade que tem com ela. Fabian recebe uma ligação de Estrela. Estrela pede perdão por incomodá-lo e pergunta como vão as coisas com a filha dele. Fabian avisa que a avó de Yasmin faleceu e veio ao velório. Estrela diz que no momento precisa da ajuda dele, pois o motor do seu bote estragou e precisa de um bote emprestado. Ela pede que ele lhe alugue um dos botes. Fabian brinca dizendo que o aluguel dos seus barcos são caros. Estrela aceita pagar o que for. Ele diz que gostaria que ela o pagasse com um ceviche, um típico prato de comida latino-americano, bastante picante. Valentim volta para casa e diz a Pascoal que tentou tirar a verdade de Perla, para saber por quem ela está interessada, mas ela não revelou nada. Pascoal diz que Perla ficou calada, porque deve ter esperanças com o amor secreto. Valentim diz que Perla já deixou de lado esse amor impossível. Pascoal teme que Perla fique com outro homem e que o deixe de lado. Valentim diz ao amigo que só depende dele fazer com que Perla se esqueça do outro homem. Gabriel chega até Fabian e lamenta o que aconteceu com Gertrudes. Fabian diz que Yasmin está muito afetada. Fabian avisa o amigo que sua presença não faz bem a Yasmin e não quer alterá-la mais. Ele avisa que Yasmin o culpou pela morte de Gertrudes. Gabriel tenta dar forças ao amigo para que ele entre e avise Yasmin que, apesar de tudo, está com ela para apoiá-la. Fabian entra no local do velório. Yasmin está chorando e sofrendo muito pelo falecimento da avó. Xavier abraça a namorada. Fabian entra no local e observa o caixão de Gertrudes. Yasmin pede que ele saia dali. Fabian vai até a filha e a abraça, dizendo que ela é o mais precioso que tem e que está ali por ela. Fabian diz que ela é sua filha e a ama. Yasmin diz que ele diz isso porque se sente mal, mas quando sua mãe morreu, ele não esteve presente na sua vida. Fabian suplica por uma oportunidade e volta a abraçá-la. Ela diz que não quer os abraços dele e não precisa mais dele, pois se acostumou a viver sem ele. Yasmin diz que daria o que fosse para que ele estivesse naquele caixão, em vez da sua avó. Fabian fica muito atormentado e sofre com as duras palavras da filha. Yasmin diz que mesmo que ele esteja respirando, para ela, ele está morto. Fabian diz que a ama muito e a dor que ela sente também é sua. Fabian sai do local do velório. Yasmin abraça Xavier. Gabriel acompanha Fabian e diz que não sabia que Yasmin guardava tanto rancor dele. Fabian diz que assumiu o risco entrando ali. Ele diz que, pelo menos, conseguiu abraçar sua filha e demonstrou o quanto a ama e que ela pode contar com ele. Fabian agradece a Gabriel pelo apoio. Érica volta para sua pousada. Érica pergunta sobre Estrela. Azul diz que ela saiu para atirar redes. Érica pergunta por que ela está triste. Azul diz que ligou para o seu pai, mas não conseguiu conversar com ele direito, pois sua mãe se chateou com ela. Érica pede que ela guarde o segredo dela, terá ajudado. Azul diz que guardou o segredo, pois não quer que sua mãe se chateie com ela também. Érica diz a Azul que acredita que a mãe dela vai entender o desejo que ela tem de conhecer o pai. Érica diz a Azul que Estrela faria o que fosse para cumprir os sonhos dela e fazê-la feliz. Estrela fica feliz por Fabian ter emprestado um dos barcos para eles. Brisa pergunta à irmã quanto Fabian cobrará por esse favor. Estrela diz que o Fabian cobrou apenas um ceviche. Estrela encontra Marina observando o mar. Marina diz que aproveitou que tinha poucos clientes para vir tomar um ar. Marina diz que a filha dela ficou aos cuidados de Terezinha. Estrela agradece por ela ter olhado sua filha.
Estrela diz que o mar sempre é bondoso com elas. Marina revela a Estrela que tenta ser forte, mas não consegue, pois sente uma angústia enorme e é como se estivesse se afogando. Ela diz que está se recordando de fragmentos do seu passado, só que esses fragmentos a confundem mais. Ela avisa que se lembrou de que esteve grávida e não sabe o que pode ter acontecido com seu filho. Estrela abraça Marina e tenta consolá-la. Estrela diz que o amor de uma mãe é a força mais grande do mundo. Mais tarde, Estrela vai ao quarto de Azul e pede desculpas à filha. Estrela diz à menina que não devia ter reagido daquela forma. Ela diz à filha que sabe que ela não tentou procurar o pai com má intenção, mas quando quiser saber dele, precisa falar com ela primeiro. Azul diz que sabe que seu pai não queria ser seu pai, mas tem vontade de conhecê-lo e saber como ele é. Estrela diz que vai apoiá-la no que ela quiser. Estrela pede que a filha pense na decisão que tomará. Fabian agradece ao pai por ter ido com Yasmin buscar as cinzas de Gertrudes. De repente, Estrela chega até Fabian com um ceviche dele com muita pimenta. Ele fica muito feliz e avisa que não comeu nada o dia todo. Ele convida ela para acompanhá-lo no jantar. Estrela acaba aceitando, depois dele insistir tanto. Érica flagra Estrela entrando na casa de Fabian. Brisa visita Gabriel e vê o banquete que ele preparou. Ele diz que fazia tempo que não a satisfazia e fez esse prato de lagosta para ela. Brisa pergunta a que se deve tudo isso e se ele quer pedi-la perdão por algo. Ele diz que essas últimas semanas têm sido complicadas e ele acabou se afastando dela, que é mais importante para ele. Brisa diz que essa coisa tem nome e é Marina, e foi ela quem o afastou dela. Gabriel avisa que Marina foi embora de casa. Brisa comemora e quase infarta de felicidade. Gabriel diz que esse jantar é sua forma de demonstrar que está ali, para ela, e é hora de decidirem o futuro deles. Brisa diz que o ama muito e o beija apaixonadamente. Fabian e Estrela jantam juntos. Ele comenta o ocorrido no velório de Gertrudes, quando abraçou a filha e ela o desprezou e o humilhou. Estrela afirma que acha que Yasmin sentiu o amor dele nesse abraço, mas ela precisa de tempo para assimilar e aceitar tudo. Estrela conta para Fabian que a Azul tentou falar com o pai e isso trouxe na sua vida muitas coisas que aconteceram no seu passado. Estrela fala que quando estava grávida de Sérgio e revelou a ele se comportou como um cafajeste com ela. Ele deu um cheque em dinheiro para que ela se desfazesse da criança. Estrela diz que não aceitou o dinheiro e seguiu em frente com sua filha. Fabian diz que não entende como um cara assim pode negar o amor de uma filha. Já ele quer ficar perto da sua. Estrela elogia Fabian como um bom pai e homem. Ele também a enche de elogios. Estrela o agradece. Ela diz que agora está se entendendo melhor com ele. Fabian diz que admira a força dela como mãe, a coragem e a força de mulher que ela tem. Amar, capítulo 17. Gabriel começa a sentir a falta de Marina em sua casa e observa o quarto e um desenho que ela tinha feito. Seus pensamentos se inundam de memórias, a qual teve com ela, de momentos felizes que passaram juntos. Brisa chega até Gabriel e diz que percebeu que ele sente muita falta de Marina. Brisa ressalta que sabe o que está acontecendo e ele não consegue tirar essa maldita náufraga dos pensamentos. Fabian fala com o pai por telefone, pede que ele dirija com cuidado e avisa que está os esperando. Estrela pergunta se está tudo bem. Fabian diz que sim e avisa que já entregaram as cinzas de sua sogra Gertrudes. Estrela diz que deixou mais um pouco de comida, do ceviche, para a filha e para o pai dele. Estrela fala que quando tinha a idade da filha dele, tinha brigas com seu pai, porque queria sair para pescar com ele sempre. Ela avisa que seu pai que lhe convenceu a ir para a capital em busca de uma carreira profissional, de estudar e ter uma vida melhor. Estrela fala que tudo que seu pai fez por ela foi por amor, porque queria um melhor futuro para ela. Estrela afirma que tem certeza que Yasmin entenderá que ele a ama e dará para ele a chance de demonstrar. Fabian a olha radiante e diz que parece que a conhece desde sempre. Ele diz que é tão fácil amá-la. Estrela tenta ir embora, mas ele não deixa e eles acabam dando o primeiro beijo. Brisa diz a Gabriel que não entende o que ele faz ali sentado na cama, pensando e suspirando em Marina.
Brisa suspeita que Gabriel está se apaixonando por Marina. Gabriel reconhece que estava pensando em Marina, pois ela viveu em sua casa e dormiu naquele quarto. Ele diz que aconteceu coisas muito fortes com Marina e se preocupa muito com ela. Brisa fica incomodada. Ela diz que o pior de tudo é que mesmo que Marina vá para o fim do mundo, seguirá ali metida entre eles, até destruí-los. Gabriel diz a Brisa que eles se casarão e serão marido e mulher. Brisa diz que o conhece bem e sabe que ele está sentindo coisas por Marina. Brisa fala que ele lhe machuca com tudo isso. Ela pede que Gabriel se esqueça de Marina, que a deixe seguir em frente sozinha. Gabriel acalma Brisa e a abraça. Estrela e Fabian seguem se beijando. A tonta sai de perto dele e repreende ele pelo que ele fez. Fabian pede que ela não vá embora ainda, pois ela não ganhará nada fugindo dele. Estrela diz que Érica não merece que a machuquem assim. Estrela diz que sua amiga Érica ainda o ama e pede que ele se esqueça dela, pois aquilo é impossível. Érica vê Estrela saindo da casa de Fabian e pergunta o que ela estava fazendo até essas horas lá. Érica pede que a amiga tenha coragem de lhe dizer que não tem nada com Fabian. Perla observa o desenho de Valentim e pensa nos momentos que passaram juntos. Valentim bebe no bar com Oliver. Valentim já sabe que Perla está apaixonada por ele. Oliver diz que ele não tem culpa, pois é o coração deles quem escolhe quem eles amam. Oliver pergunta se Valentim também gosta de Perla. Valentim diz que só gosta de Marina. Oliver pede que Valentim ponha terra no meio para que Perla dê uma chance ao Pascoal. Érica diz a Estrela que ela está toda nervosa e nem consegue respondê-la. Estrela revela que alugou uma embarcação de Fabian e preparou um ceviche para ele, em forma de agradecimento. Érica a chama de mentirosa e diz que ela negou na sua cara quando perguntou se Fabian estava interessado em outra mulher. Estrela ressalta que foi Érica quem mentiu para ela, dizendo que estava namorando Fabian, quando na verdade já tinham se separado. Érica diz que mentiu porque sabia a safada que ela era e que não perderia tempo para aproveitar seu término com Fabian, para vir se oferecer a ele. Estrela grita com a amiga e diz que jamais faria algo para prejudicá-la. Érica diz que ela já está prejudicando, roubando o amor da sua vida. Érica acusa Estrela de pensar em si mesma. Érica pergunta o que está havendo entre ela e Fabian. Estrela diz que entre eles não há e nem haverá nada. Érica diz que não consegue acreditar nela e a chama de hipócrita. Érica diz que é triste ela traí-la dessa forma. Valentim volta para casa bem triste e observa Pascoal. Pascoal acorda e toma um susto ao vê-lo parado o olhando. Valentim diz que não aconteceu nada e reforça que ama o amigo. Valentim fala que ama demais o Pascoal e que ele é seu irmão de alma e até daria sua vida por ele. Eles se abraçam. Éder vê na internet um colar muito parecido com o de Marina. Mercedes vê as crianças no computador e pede para eles irem dormir, pois já está muito tarde. A Azul pede para ficar mais uns 5 minutinhos ali. Estrela permite, mas pede que eles vão dormir depois. Mercedes pergunta o que a filha tem por estar com essa cara estranha. Estrela leva a mãe para outro cômodo da casa e conta que o Fabian lhe beijou. Mercedes fica chocada. Estrela fala que quando foi levar o ceviche, conversaram e acabaram se beijando. Estrela comenta que Érica se deu conta de tudo o que aconteceu. Mercedes pede que ela se acalme. Estrela diz que tentou evitar que isso acontecesse. Ela afirma para a mãe que desde que Sérgio saiu de sua vida, não tinha voltado a sentir isso. Sérgio vai pra balada curtir um pouco de música e farra. João José informa Sérgio que investigou o número que ligou para ele, mas não estava no nome de ninguém. Sérgio crê que aquela ligação foi uma brincadeira. Sérgio se atormenta ao se lembrar de quando o médico lhe disse que ficou estéril. Sérgio se sente farto de ficar na balada e decide ir embora. Mercedes pergunta à Estrela o que ela sentiu com o beijo que Fabian deu. Estrela diz que está sentindo uma culpa grande devido à sua amizade com Érica. Mercedes fica irritada com Fabian. Estrela diz que ele e Érica terminaram há muito tempo, mas Érica ainda o ama e com tudo isso está a machucando. Estrela diz que se sentiu desleal com isso. Mercedes diz à filha que a conhece e sabe o quão boa ela é, mas o caso de Érica é algo que deve ser esclarecido. Estrela ressalta que Érica é sua amiga e não merece nada disso.
Enquanto isso, Fabian segue pensando no beijo que deu em Estrela. Ele suspira de felicidade. Gonçalo volta para casa com Yasmin. Fabian tenta abraçar a filha, mas não consegue. Fabian pede para eles jantarem o ceviche. Yasmin diz que está sem fome e prefere ir dormir. Fabian insiste para ela se alimentar. A menina nega e sai. Gonçalo tenta animar o filho. Fabian diz que sabe que o caminho para recuperar o amor de Yasmin não será fácil, mas tem esperança de conseguir se resolver com ela. Gonçalo pergunta quem trouxe o ceviche ali. Fabian diz que Estrela trouxe para ele. Gonçalo diz ao filho que, apesar de todas as dificuldades que ele tem passado, Estrela tem o ajudado a recuperar a alegria. No dia seguinte, Érica está muito triste. Rosalba dá bom dia à filha e leva uns pães para comer. Rosalba pede que ela se cuide um pouco. Érica pede para a mãe não fingir que se preocupa com ela. Rosalba pergunta se de verdade ela ama o Fabian. Érica diz que sim, e não pode viver sem ele. Rosalba diz que quando alguém quer algo, às vezes devem sujar as mãos para conseguir o que querem. Rosalba diz à filha que sempre que precisam conseguir algo, devem lutar com unhas e dentes. Ela aconselha a filha a lutar pelo Fabian. Estrela está de saída com as irmãs para irem pescar. Fabian chega até as moças. Ele diz que veio ajudá-las. O Grudento pede para conversar com Estrela sobre o que aconteceu entre eles. Estrela diz que não aconteceu nada. Ela o ignora. Fabian convida ela para ir no seu escritório, conversarem sobre um assunto do sindicato. Todos escutam eles falando. Éder mostra para Marina o endereço do local, onde a senhora faz joias na capital, e é um colar idêntico ao dela. Ele pede para seguirem as pistas. Marina concorda e decide ir. Éder diz que podem ir com Valentim e Azul. Éder relata para Marina que seu pai não quer sair com ela para que Brisa não se enoje. Marina acaba compreendendo a situação. Éder pergunta se Marina foi embora de sua casa para que seu pai deixasse de brigar com Brisa. Marina concorda e afirma que também precisava refazer sua vida sozinha. Ele diz que sente falta dela na casa. Marina diz que está ali ao lado dele. Gabriel mostra para Pascoal o anel que comprou para Brisa e avisa que entregará para ela essa noite. Pascoal fica feliz por ele e comenta que imagina sua vida ao lado de Perla. Ele diz que o amigo é muito sortudo por conseguir ficar com a mulher que ama. Brisa conta para a mãe que a náufraga está roubando o amor do seu namorado. Mercedes estranha. Brisa diz que Gabriel pensa o tempo todo em Marina e parece ter o enfeitiçado. Mercedes diz que ela está exagerando. Brisa jura que sente tudo isso e fica com medo de Gabriel deixá-la de lado e seu casamento se põe a perder. Mercedes pede à filha que converse de uma vez por todas com Gabriel e que esclareça a relação deles, pois se não der certo, o melhor é separar. Descontrolada, Brisa diz que não mudará de ideia e se casará sim com Gabriel. Mercedes pede que ela não se case assim, cheia de incertezas. Brisa diz que tem certeza de se casar com Gabriel e se não fizer isso, morrerá de dor. Ela abraça a mãe. Estrela vai ao escritório de Fabian. Ela pergunta qual tema ele queria falar com ela. Fabian diz que ela sabe perfeitamente o que ele quer falar. Ele pergunta se ela quer fingir que entre eles não aconteceu nada. Estrela diz que o que aconteceu foi um erro, que não vai se repetir. Estrela ressalta que Érica é sua amiga e que teve que olhar ela nos olhos depois de ter beijado ele. Estrela afirma que se sente muito mal com isso. Fabian diz que se importa com Érica e não quer que ela sofra mais do que já sofreu, e já conversou com ela e confessou que sentia por Estrela. Estrela fica chocada e chateada por ele ter feito isso. Fabian diz que o que está havendo entre eles nunca tinha acontecido antes com ele. Ele tenta seduzi-la e diz que ela sente o mesmo por ele e não quer esconder nem fingir isso mais. Ele pede que ela o olhe nos olhos e lhe diga a verdade. Fabian diz que está se apaixonando por ela feito um louco. Marina fala com Valentim e sente que ele está diferente. Ele diz que ainda está um pouco agitado. Valentim pergunta a Marina o que podem fazer quando uma pessoa que amam pode prejudicar outra pessoa que amam. Ele avisa que quer ficar com alguém, mas se ficar com esse alguém, deixará outra pessoa triste. Marina diz que preferia se afastar desse alguém. Que iria fazer isso, pois não se sentiria bem se soubesse que alguém está sofrendo por sua culpa. Valentim fica triste e diz que essa é a culpa que sente. Marina pergunta se ele está falando do Pascoal.
Éder e Azul avisam Marina e Valentim que encontraram a joalheria, onde foi feito o colar dela. Fabian pede que Estrela não feche o coração para o amor e confesse o que sente por ele. Ele diz que percebe que a maneira que ela o olha é única. Estrela diz que não sente nada. Ele afirma que ela sentiu quando se beijaram e pergunta por que ela tem tanto medo do amor. Estrela diz que isso lhe dói, porque Érica o ama e ela continua com esperanças de recuperá-lo. Fabian diz que não ama Érica e revela que está apaixonado por Estrela. Ele pede para conversarem juntos com Érica e explicarem tudo para ela. Fabian pede que Estrela pense em si mesma e não na Érica. Ele pede para assumirem as consequências e suportarem juntos essa tempestade, mas não podem desperdiçar essa oportunidade que a vida está os dando para se amarem. Amar, capítulo 18. Estrela rejeita Fabian e avisa ele que assim que saldar sua dívida com o sindicato, irá embora do povoado para sempre. Ela diz que com o tempo ele se esquecerá dela. Fabian avisa que nunca se esquecerá dela. Ela vai embora. Marina vai com Éder, Valentim e Azul na joalheria da senhora. Marina mostra seu colar e pergunta à moça se foi feito por ela. A mulher diz que sim, e que fez alguns com aquele desenho. A senhora diz que fez aquele colar há mais de 20 anos atrás e uma mulher lhe pediu para fazer e disse que era para a filha dessa mulher. Marina crê que sua mãe lhe deu aquele colar. Brisa fica furiosa ao não conseguir marcar a data do casamento para o dia que quer. A pilantra se enfurece e diz que não pode esperar tanto. Ela pede que Eduardo consiga uma data para ela no dia mais próximo possível. Mercedes, percebendo a irritação de Brisa, pede que ela se acalme, pois o cara do registro civil não encontrará a data para o casamento dela se ela continuar descontrolada. Brisa diz que está com muita raiva porque tudo está dando mal na sua vida. Brisa começa a enlouquecer e diz que Marina deve ter feito alguma armação para ela. Rosalba vai à casa de Mercedes e a abraça. Do nada. A mulher da joalheria fica comovida com a história de vida de Marina. Ela entrega para Marina um quadro de uma sereia. E a imagem parece sua tatuagem. A senhora recorda Marina, que a mãe dela pintava aquilo, e trouxe aquele quadro para ela, em forma de pagamento, pelo colar na forma de sereia. Valentim pergunta se a moça não deixou algum dado ali para localizá-la. A senhora da loja diz que tudo aquilo aconteceu há mais de 20 anos e não tem mais nenhuma informação. Azul pergunta para a senhora se ela lembra o motivo da mãe de Marina ter pedido para ela escrever sempre juntas no colar. A mulher diz que a mãe de Marina pediu para que fizesse o colar para Marina e para a irmã dela. Marina se emociona ao saber que tem uma irmã e uma família e agradece à senhora da joalheria. A mulher dá o quadro da sereia para Marina e torce para que ela descubra mais sobre o passado. Rosalba diz a Mercedes que veio revelar a ela um segredo de muitos anos atrás. Ela revela que foi enganada por um homem que ficou com ela e sente uma dor enorme quando ele preferiu se casar com a outra, além de ter se sentido humilhada e pisoteada. Mercedes lamenta o que Rosalba passou. Rosalba diz que quando soube do que Ulisses tinha feito, se sensibilizou com Mercedes, por isso oferece sua sincera amizade para seguir em frente juntas. Perla vê uma foto de Pascoal com Valentim. Pascoal diz que tem aquela foto desde que moravam na Cruz. E Valentim chegou com 15 anos, depois que a mãe morreu, e trabalhou no seu grupo de pescadores. Pascoal diz que conhecer seu amigo Valentim mudou sua vida e ele o defendeu de uns caras malvados, colegas da pesca. Pascoal diz que Valentim se converteu no seu melhor amigo. Não só amigo, mas sim no seu irmão. No irmão que nunca teve e acha que serão amigos até o fim. Érica se sente atormentada com seus pensamentos em Fabian, quando ele lhe revelou que estava gostando de Estrela, de quando Estrela e ela conversaram. Érica pretende impedir o amor de Estrela e Fabian. Na empresa, Sérgio recebe uma ligação de Érica. Ela avisa que é muito amiga de Estrela Contreras e sabe muito bem que ele conhece a moça. Érica revela a Sérgio que Estrela teve uma filha dele. Estrela pensa em Fabian e se lembra do beijo que deram quando estava no escritório do Alfa. A Azul chega até a mãe
e avisa que com o passeio, Marina descobriu mais algumas coisas do passado. Estrela diz que Marina deve estar bastante contente, pois em breve todo o passado dela será revelado. Sérgio comenta com João José que a melhor amiga de sua ex ligou e o assegurou que ele teve uma filha com Estrela e que é pai da filha dela. Sérgio fala que muitas mulheres passaram por sua vida, mas se lembra de uma novinha que no passado lhe disse que estava grávida dele e até deu dinheiro a ela para ela resolver o problema. João José diz que se essa fedelha levar o sangue dele, ele conseguirá com que o pai o dê o controle sobre os negócios e a fortuna. Sérgio comenta que para isso teria que se casar com essa mulher e formar uma família. Perla come uma comida com Pascoal. Ele diz que fez uma receita de sua mãe, que ela o ensinou quando era pequeno. Pascoal pergunta a Perla se pode pegar na mão dela. Ela permite, e ele toca na mão da moça e dá um aperto. Valentim chega a casa e vê os dois no encontro. Perla diz que acabaram de comer. Ela diz a Pascoal que adorou o encontro. Pascoal também agradece por ela vir. Pascoal diz a Valentim que ele e Perla deram a mão e talvez no próximo encontro se beijem pela primeira vez. Marina e Éder vão à casa de Gabriel. Éder segue chateado com o pai. Marina pede perdão e avisa que veio trazer o Éder ali. Marina conta para Gabriel que a senhora da joalheria foi a responsável por fazer seu colar e lhe deu um quadro pintado por sua mãe. Gabriel elogia o quadro. Ele diz que também esteve investigando por si mesmo para saber em qual nome está a casa de praia, mas não conseguiu nada. Marina diz que ele já fez o suficiente por ela. Gabriel pede perdão por não ter ido com eles. Ele diz que devia ter ido com eles. Marina diz que o entende e ele precisa continuar fazendo a própria vida, sem se preocupar com ela. No dia seguinte, Estrela e Azul tomam café da manhã. Estrela pede que ela se apresse para irem à escola. Estrela abre a porta de sua casa e se dá de cara com Sérgio. Sérgio cumprimenta a ex e diz que fazia anos que não se viam. Ela pergunta o que ele faz ali. Rosalba e Porfírio tomam café juntos. Ele pergunta o motivo dela estar visitando Mercedes e se está louca. Rosalba diz que às vezes morre de raiva de ter Mercedes por perto e não poder gritar verdades na cara dela. Rosalba diz que odeia profundamente a Mercedes, mas está disposta a se passar de melhor amiga dela. Porfírio ressalta que Rosalba está os expondo. Rosalba diz que quer que Mercedes abaixe a guarda e confie nela para virarem melhores amigas, pois nesse momento fará pedaços dela. Sérgio entra na casa de Estrela e diz que o que precisavam falar é pessoalmente. Ele diz que já soube que ela teve uma filha e pergunta se é ele o pai, pois quer comprovar. Estrela diz que não tem o porquê de comprovar nada e o acusa de estar louco. Sérgio oferece dinheiro para ela. Estrela diz que não quer nada dele. Ela avisa que o cheque que ele lhe deu há muitos anos atrás para acabar com a gravidez, ela mesma rasgou e nunca o cobrou. Ela diz que na vida jamais pediu algo para ele e não pedirá agora. Sérgio diz que já sabe que ela tem uma dívida com o sindicato daquele povoado de pesca. Estrela diz que jamais pediria algo a ele. Azul chega ali e vê seu pai. Azul pergunta à mãe o que está acontecendo. Estrela pede que ela fique no quarto enquanto ela conversa com aquele senhor. Sérgio pergunta quanto Estrela precisa para ajudá-la. Estrela o chama de arrogante e diz que ele quer resolver tudo com dinheiro e é um cínico. Sérgio diz que se passaram 10 anos, mas ela não teve a coragem de lhe dizer que iria ter uma filha sua. Estrela diz que fez isso porque ele não queria que a menina nascesse e foi sua decisão ter a criança só e sem ajuda e não precisou de dinheiro dele e nem pensa em pedir nada agora. Sérgio diz que estará na capital e pede que ela ligue para ele assim que a raiva passar. A Azul vai atrás do pai e chorando pergunta por que ele não queria que ela tivesse nascido e por que não quis ser seu pai. Érica os vê conversando. Brisa diz a Gabriel que ele está lhe machucando muito com esse silêncio. Ela pergunta se ele se chateou por ela ter ligado para o registro civil sem avisá-lo. Ele diz que não foi isso. Brisa diz que não quer perder mais tempo e quer ser mulher dele e viver com ele. Gabriel diz que não pode continuar enganando a si mesmo e nem enganando ela. Ele avisa Brisa que é melhor terminarem isso de uma vez por todas, pois não quer mais magoá-la e nem fazer mal a ela.
A Azul diz ao pai que não entende o motivo dele não ter querido ser seu pai. Sérgio diz que ela é muito pequena para entender as coisas. A Azul diz que sua mãe sempre disse que ela já está bem grandinha para entender certas coisas. Sérgio explica que isso aconteceu há mais de 10 anos atrás e eram muito jovens, mas agora as coisas são diferentes e se ela lhe der uma oportunidade, podem ser uma família. Azul diz que pensou que ele queria ser seu pai, ser um pai presente na sua vida. Estrela vê a filha com o pai e chama a menina. Brisa pede que Gabriel não lhe faça isso, pois precisam se casar. Gabriel pede perdão a ela, mas diz que tentou. Tentou fazer de tudo para tudo aquilo funcionar. Brisa diz que ele está assustado e entende isso perfeitamente. Brisa diz que podem planejar as coisas daqui a uns 3 meses. Gabriel diz que isso não tem nada a ver e as datas não têm nada a ver com isso, mas sim com ele, pois não pode se casar sem ter certeza. Brisa pede que ele não lhe faça isso e chora. Gabriel diz que não quer que ela se sinta mal e avisa que ela merece tudo de melhor, mas não pode cumprir com essa promessa. Brisa pergunta se é por causa daquela tipa. Brisa suspeita que ele fez amor com Marina quando viajaram para a praia vizinha. Ele diz que entre ele e Marina nunca aconteceu nada e nunca enganou, nem foi infiel. Brisa diz que ele disse que ficaria com ela para sempre. Brisa diz que ele disse que a amava. Ele lamenta e fala que iria se casar com ela para deixá-la feliz e não seria a sua própria vontade. Brisa diz que ele nunca se importou com ela, porque se a amasse de verdade, teria cumprido com suas promessas. Ela o chama de mentiroso e covarde e dá um tapa na cara dele. Mais tarde, Brisa vai à pousada de Érica e fala com Marina, perguntando se ela está feliz por ter conseguido o que tanto queria. Marina diz que não entende o que ela está falando. Brisa diz que ela fica com essa cara de sonsa, de mosca morta, para fingir o que exatamente é. Brisa a chama de rouba-maridos. Brisa pede que Marina deixe de se fazer de estúpida e que admita de uma vez por todas, que admita uma vez na vida que o Gabriel acabou de abandoná-la e que seu casamento acabou por culpa dela. Terezinha e Marina ficam chocadas. Marina jura que não tem culpa disso e nem sabia de nada disso. Brisa diz que desde que ela apareceu na vida deles, meteu os olhos no seu noivo, no Gabriel. Brisa diz que ela devia ter morrido afogada no mar. Brisa dá uma bofetada fortíssima na cara de Marina e todos ficam chocados. Amar, capítulo 19. Sérgio está no seu carro. Ele recebe uma ligação de João José, que avisa que já fez a reserva do quarto de hotel para ele. Sérgio comenta que acabou de falar com Estrela e Azul, mas elas não aceitaram nada. Sérgio diz que tudo seria mais fácil se Estrela fosse um pouco ambiciosa. João José revela que todos eles têm um preço. Sérgio está dirigindo e Fabian acaba batendo no carro dele. Teresa pede que Brisa aquiete, pois as coisas não se resolvem com violência. Brisa diz que há muito tempo queria bater naquela songamonga da Marina. Marina pede que ela deixe de insultá-la. Brisa acusa Marina de ter destruído sua vida e seu relacionamento com Gabriel. Sérgio discute com Fabian por ele ter batido no seu carro. Fabian avisa que tudo foi culpa dele, porque ele estava dirigindo e falando no celular ao mesmo tempo. Sérgio pergunta se ele tem seguro, pois podem resolver facilmente. Fabian diz que precisa do seu carro para trabalhar. Fabian chama Sérgio de canalha e prepotente, por não querer se desculpar. Azul chora em seu quarto. Ela diz à mãe que não gosta de saber, que seu pai não a ama. Estrela diz que ela tem uma mãe que a adora, mais que tudo no mundo. Azul diz que seu pai é ruim. Estrela diz que ele só é um homem errado, mas não mau, pois se fosse, não teria se apaixonado por ele. Estrela diz a Azul que desse amor entre ela e Sérgio nasceu ela, mas esse amor se apagou devido a conflitos. Estrela diz que Sérgio é diferente dela, pois ele cresceu rodeado de luxos e acredita que tudo se resolve com o dinheiro. Azul pergunta se o pai não seria capaz de mudar. Estrela diz que todos amam a Azul, porque ela é a menina mais linda do mundo. Elas se abraçam. Terezinha diz a Érica que jurou que Brisa e Marina brigariam de socos ali. Érica diz que se Gabriel deixou Brisa por Marina, Brisa está certa em pôr Marina no seu devido lugar. Érica diz que tem vontade de bater em Estrela e colocá-la no seu lugar. Teresa diz que a violência nunca resolve nada.
Érica diz que as coisas vão mudar para melhor em breve e menciona que o pai de Azul veio ao povoado. Érica diz que assim que Sérgio ajudar Estrela a quitar a dívida com o sindicato, ela irá embora para a capital. Estrela conta para Perla que Sérgio apareceu em casa e ficou bastante nervosa com o reencontro com ele. Perla fica triste. Brisa chega até as irmãs e diz que não pôde vir trabalhar porque Gabriel e ela não vão se casar mais e ele lhe deu um pé na bunda. Gabriel e Éder chegam em casa. Gabriel conta ao filho que não vai mais se casar com Brisa porque não estava seguro das coisas e queria pensar mais. Brisa diz às irmãs que Gabriel se separou dela por causa daquela sereiazinha. Perla diz que isso pode ser coisa da cabeça da irmã. Brisa jura que não é e revela que desde que Marina apareceu na vida de Gabriel, ele lhe mandou pro inferno. Brisa chora muito e suas irmãs a consolam. Gabriel explica para o filho que o casamento é um compromisso para sempre, por isso devem pensar muito bem antes de darem um passo assim. Gabriel diz que estava fazendo tudo aquilo apenas por Brisa e não por ele mesmo. Gabriel diz que devem se casar apaixonados, mas errou. Gabriel diz que devem ser honestos com as pessoas que amam e agora vai seguir em frente e enfrentará as consequências de seus atos. Sérgio stalkeia Estrela nas redes sociais e em pensamento diz: Estrela, você nem imagina a vida que te espera. Se essa catarrenta levar o meu sangue, você vai se tornar a esposa de Sérgio Falcão. Perla visita o túmulo do pai e chora dizendo que ele morreu e não está ali para protegê-las. Ela conta que Sérgio regressou e ameaçou sua irmã e agora Brisa está de coração partido. Perla chora muito e diz que tudo tem sido muito difícil e suas irmãs lhe deram força para se defender de Tubarão e se ele tivesse visto, se sentiria orgulhoso da força delas. Ela ressalta que sente muitas saudades dele. Perla diz que está ali para perdoá-lo por tudo que ele fez para sua mãe e para elas, deixando a dívida enorme no sindicato. Fabian recebe um telefonema do pessoal, dizendo que a caminhonete dele ficará no conserto por muitos dias. Estrela chega ao escritório de Fabian. Fabian conta que um cara bateu no seu carro mais cedo e por culpa dele vai ficar sem carro por alguns dias. Ele revela que o cara é um tal de Sérgio Falcão. Estrela diz que Sérgio é o pai da sua filha Azul. Perla termina de rezar no túmulo do pai e em seguida vê Rosalba rondando o cemitério. Perla se esconde atrás de um túmulo. Rosalba diz na frente do túmulo de Ulisses: Ulisses, meu amor, você sabe que foi o único homem que eu amei verdadeiramente. Ela diz que se ele tivesse escolhido ela em vez de Mercedes, tudo teria sido diferente. Ela joga as flores no túmulo do velho e destrói todas. Perla fica chocada ao saber que Rosalba foi a amante do seu pai. Fabian fica impressionado ao saber que Sérgio é o pai de Azul. Estrela diz que veio trazer para ele a declaração. Fabian diz que ela pode confiar nele e se precisar falar com alguém, pode falar com ele. Estrela diz que Sérgio soube da dívida que ela tem com o sindicato e pensou que ela estava usando sua filha para chantageá-lo. Ela diz que sua filha ficou bem chateada e entendeu que ela quer Sérgio longe delas. Fabian lamenta o que ela está passando e não entende como ela, uma mulher maravilhosa, ficou com aquele cafajeste do Sérgio. Estrela conta que o amor é cego e era jovem e se iludiu com as promessas de amor do Sérgio. E assim se apaixonou, feito uma tonta por ele. Estrela diz que quando conheceu Sérgio, ele pareceu um homem educado, culto, e lhe fez se sentir muito especial e achou que ele a amava e que as coisas entre eles funcionariam. E se entregou a ele iludida e apaixonada. E quando engravidou, ele a rejeitou. Estrela diz que parece ser bem fácil falar com ele sobre coisas que não consegue falar com todo mundo. Fabian diz que há uma conexão muito especial entre eles, e é isso. Ele toca no rosto dela. Estrela pede que ele pare e revela que não pode ter nada com ele, pois pode acabar machucando uma pessoa que ama, que é Érica. Fabian afirma que vai esperá-la porque a ama. Mercedes vai ao quarto de Brisa e a encontra inconsolável. Mercedes dá um chá para a filha e diz que ela se sentirá melhor. Brisa agradece, mas menciona que o que Gabriel está lhe fazendo está doendo muito. Mercedes diz que parte sua alma vê-la assim, sofrendo tanto.
Mas se Gabriel decidiu terminar com o compromisso, foi o melhor, pois ela não pode se casar. Mercedes pede que a filha desabafe e tire toda a dor que sente, pois está ali com ela e essa dor passará aos poucos. Brisa pergunta o que Marina tem que ela não tem. Mercedes pede que ela não diga isso. Brisa pergunta por que ele não a ama e o que fez de mal para ele. Mercedes diz que no coração eles não mandam e isso não é culpa dela. Brisa diz que é culpa da náufraga e a odeia com toda a sua alma. Mercedes diz à filha que quem arrumou todo esse rolo foi o próprio Gabriel, e é ele o culpado de tudo. Yasmin se encontra com Érica para pegar mais um pacote de droga. Antes disso, Érica diz que já se cansou de ajudá-la, porque ela não fez nada para que Fabian volte com ela. Yasmin diz que tem ajudado e não é sua culpa, que ele não queira ficar com ela. Érica diz que Fabian está se apaixonando por Estrela. Yasmin diz que, pelo menos, Estrela não é tão odiosa assim como Érica. Érica não aceita dar a droga para Yasmin e exige que ela saia. Yasmin insiste e Érica acaba torturando a menina e jogando a droga no chão. Érica a chama de patética viciadinha e diz que se ela quiser mais pacotes, terá que obedecê-la e fazer o que ela pedir. Perla está inquieta. Ela diz a Valentim e Pascoal que já descobriu quem era a mulher com quem seu pai estava no dia que morreu. Ela revela que é Rosalba e que a viu no cemitério no túmulo do seu pai e está quase segura de que eles foram amantes. Perla diz que pretende enfrentar Rosalba. Rosalba entra no escritório da filha e vê que ela está guardando pacotes de droga. Rosalba pretende fazer alguma coisa. Mercedes visita Gabriel. Ela pergunta por que ele jogou com sua filha. Gabriel diz que as coisas não aconteceram assim. Gabriel explica para Mercedes que amou Brisa e tentou fazer com que a relação deles funcionasse, mas Brisa viu o casamento como solução para os problemas e queria se casar com ele apenas para sair da casa de Mercedes, para deixar de ajudar na pesca. Mercedes pergunta por que ele pôs os olhos em outra mulher, justo no momento que todas estão sofrendo pela traição e morte de Ulisses. Mercedes diz que o mais culpado de tudo aquilo foi o Gabriel, e não a Marina. Mercedes diz a Gabriel que não quer voltar a vê-lo perto de sua filha e que se ela derramar lágrimas por culpa dele, ele se verá com ela. Perla se encontra com Rosalba na rua. Perla diz que precisam conversar agora mesmo. Rosalba pergunta sobre o quê? Perla diz que é sobre seu pai e pergunta se ela estava com ele quando ele sofreu um infarto. Rosalba corre pelas ruas. Perla corre atrás dela para alcançá-la. Rosalba pergunta o motivo da violência. Perla pede que ela não se faça de louca e diz que ela estava com seu pai no dia que ele morreu, no hotel. Rosalba diz que não estava em hotel nenhum. Perla diz que a viu no túmulo do seu pai falando com ele. Ela diz que conhece Ulisses há anos e não tem importância. Perla pede que ela assuma que foi amante do seu pai. Rosalba a acusa de estar mal da cabeça. Perla diz que ela terá que dar explicações à polícia por ter abandonado seu pai. Rosalba os impede de ligar para a polícia. Rosalba diz que lamenta que vai machucar a mãe dela com tudo isso, mas revela que ela tem razão e confessa que foi amante de Ulisses. Rosalba diz que foi amante de Ulisses por muitos anos. Perla quase arrebenta Rosalba e a acusa de ter abandonado seu pai para ele morrer sozinho. Rosalba ainda diz que iria ir embora do povoado com Ulisses. Perla diz que isso é mentira e que seu pai seria incapaz de abandoná-las. Rosalba diz que Ulisses pegou um empréstimo no sindicato para que fossem embora dali. Valentim pede que Rosalba desembuche e esclareça tudo. Rosalba revela que utilizou o dinheiro para pagar umas dívidas que tinha. Perla fica desolada por Rosalba dizer isso sem dó. Perla a chama de velha ladrona. Rosalba diz que ela precisa abrir os olhos, pois o dinheiro era para ela e não para nenhuma delas, nem as irmãs dela. Rosalba diz que Ulisses foi o amor da sua vida. Perla pede que ela calhe essa boca e vá embora de uma vez. Rosalba sai. Na pousada, Estrela vai até lá falar com Érica. Érica diz que há muitos clientes e está ocupada. Estrela diz que pode esperar ela se desocupar. Érica diz que jurava que tinha uma amiga a qual podia confiar, mas ela acabou com seu mundo em poucos segundos. Estrela diz que a ama e dói muito elas estarem afastadas. Érica diz que lhe dói ainda mais por ela se fazer de boa amiga com ela, quando está tentando conquistar o Fabian. Estrela nega. Érica pede que ela lhe demonstre que não sente nada por ele. Érica diz que ela não é nem capaz de olhá-la nos olhos.
Estrela confessa que errou e que se confundiu com o Fabian. Estrela diz que não sabe como aconteceu, pois ficou no povoado para ajudar sua família. Ela revela à amiga que no começo nem se dava bem com Fabian, mas foi sentindo coisas por ele, que não conseguiu controlar. Estrela oferece desculpas à amiga. Érica diz que foi uma estúpida de confiar nela para contar tudo o que estava lhe acontecendo, enquanto ela estava imaginando coisas com seu homem. Estrela diz que nunca pensou que iria acontecer isso. Érica diz a Estrela que jurava que eram as melhores amigas de toda a vida. Estrela diz que são amigas e continuam sendo. Érica diz que não são mais amigas. Érica diz à Estrela que mentiu para ela, dizendo que ainda estava com Fabian, para frear o que ela estava sentindo por ele. Estrela diz que naquele momento ainda não sentia nada pelo Fabian, mas com o passar do tempo se iludiu, mas sempre pensou na amiga. Estrela diz que não ficará com Fabian e irá trabalhar para pagar a dívida do sindicato, para depois ir embora para a capital. Érica não consegue acreditar na amiga. Érica diz que ela acabou com a amizade delas e só sente pena dela. Amar, capítulo 20. Yasmin continua tendo crises e liga para Xavier, dizendo que está se sentindo horrível e precisa de mais drogas. Xavier diz que já mandou vários pacotes para ela usar toda semana e estão com Érica. Ele pede que ela administre bem, pois não é fácil roubar os comprimidos do seu pai. Yasmin diz que ele não pode mandar nada para Érica, porque ela está lhe dando os pacotes em pouca quantidade e quer lhe obrigar a fazer coisas em troca de receber as drogas. Xavier diz que não pode ir até ela agora, pois entrará para fazer um exame. Xavier diz que a aconselhou a não confiar em Érica, mas agora, se ela quiser usar os comprimidos, terá que abaixar a cabeça para a serpente. Ela pergunta quando ele virá. Ele diz que não sabe, mas que a avisa daqui uns dias. O exame de Xavier é fazer amor com outra mulher, sem que Yasmin saiba que ele está a enganando. Mercedes aconselha Brisa a levantar da cama e irem sair para passear, pois só quer que ela fique bem. Brisa diz que quer regressar para os braços do Gabriel. Mercedes diz que ela não pode ficar chorando o tempo todo e tem que tomar as rédeas da vida. Brisa dá razão à mãe e diz que não ficará sofrendo tanto e nem dará o braço a torcer, enquanto aquela tipa faz o que quer. Mercedes pede que ela faça tudo com calma e não se envolva em problemas e que se controle. Yasmin está deitada em sua cama, angustiada. Fabian vai ao quarto dela. Ela pede que ele a deixe em paz. Fabian mostra para ela uma vara, a qual ela pescava quando era pequena. Ele relembra os momentos que passavam juntos, pescando no mar. Yasmin diz que foi 2 semanas antes de sua mãe morrer, por culpa dele. Fabian sofre. Ela pede para ele deixá-la sozinha. Ele a deixa. Fabian pede que ela prometa que vão sair juntos para pescar novamente, algum outro dia, pois eram muito felizes juntos. Yasmin fecha a porta na cara dele. Em seguida, ela pega a vara que pescava e joga no chão. Yasmin manda mensagem para Érica e diz que fez o que ela pediu. Azul rasga a revista, na qual seu pai está estampado na capa. Estrela vê a filha rasgando o papel e fica surpresa. Azul chora e diz para a mãe que sente muita raiva. Estrela pede que ela não seja dura consigo mesma, pois foi muito difícil a maneira em como ela conheceu Sérgio. Azul diz que seu pai não devia ter vindo ali. Estrela diz que sabe que isso deve ser muito doloroso para ela, mas quando tinha a idade dela e se sentia assim, se distraía escrevendo cartas para desabafar consigo mesma. Yasmin vai à casa de Estrela e se apresenta como filha de Fabian. Marina trabalha na pousada. Brisa vai importuná-la. Brisa diz a Érica que ela contratou uma rouba-maridos. Brisa grita para todos que o povoado deve saber a classe de piranha que ela é. Brisa diz a Marina que a alertou que se ela se envolvesse com Gabriel, custaria muito caro. Brisa pede que Érica demita Marina, pois ela arruinou sua vida. Estrela convida Yasmin para entrar. Yasmin diz que só veio pedir para ela deixar seu pai em paz. Brisa pede que Marina pegue as coisas e saia. A maluca briga para Érica demitir Marina. Teresa pede que Brisa se acalme. Érica pergunta por que Brisa está fazendo um escândalo na frente dos clientes. Brisa diz que essa desgraçada precisa sair dali e ir embora da cidade. Érica deixa claro que não vai demitir Marina, pois ela é sua empregada e Brisa não dará ordens no seu estabelecimento. Érica diz que se Brisa quiser, que fale do lado de fora com Marina e discuta com ela lá fora.
mas não na sua pousada. Gabriel aparece e defende Marina dos ataques de Brisa. Brisa esclarece para Gabriel que não ficará de braços cruzados e o que Marina fez terá consequências. Érica pede que Marina vá trabalhar. Estrela diz a Yasmin que o que há entre ela e Fabian é só uma amizade. Estrela percebe que Yasmin veio ali a mando de Érica. Yasmin diz a Estrela que ela só tem que se afastar de Fabian. Gabriel repreende Brisa por ela fazer um escândalo no trabalho de Marina. Gabriel ressalta que Marina não tem culpa de nada. Ele diz que foi sua decisão de não se casar com ela. Ela diz que ele partiu sua alma com o que fez. Gabriel diz que se ela quiser descontar em alguém, que faça isso com ele. Brisa diz que não quer insultá-lo e nem fazer nada de mal a ele e morre de vontade de beijá-lo para esquecerem disso e ficarem juntos para sempre. Brisa diz que o que ele fez está doendo muito. Estrela pede que Yasmin se tranquilize e diz que se ela quiser pode entrar para conversarem com calma. Estrela diz que sabe que bem pequena ela teve que enfrentar a dor de ter perdido a mãe e ressalta que sabe como é isso, já que perdeu seu pai há poucas semanas. Estrela diz a Yasmin que o que ela viveu não foi fácil e entende a dor dela. Yasmin pede que ela não fale com ela, pois são estranhas. Yasmin diz que ela não tem direito de falar com ela como se fosse sua mãe. Estrela diz que essa não é sua intenção, pois ninguém pode substituir a mãe dela. Estrela oferece sua amizade para Yasmin. Yasmin quase pega na mão de Estrela, mas Perla aparece, dizendo que a mulher que estava com seu pai no dia que ele morreu é a Rosalba. Oliver encontra Yasmin na praia e a cumprimenta. Yasmin não está muito bem. Ele lamenta pela morte da avó dela. Yasmin agradece. Oliver diz que não gosta de vê-la triste assim. Yasmin pergunta se ele não a convidará para um sorvete ou outra coisa. Ele diz que por ela é capaz de ir ao céu e voltar na terra com o objetivo de vê-la sorrir. Yasmin diz que talvez ele possa acompanhá-la até a pousada. Oliver aceita e eles saem juntos. Já pela noite, Perla discute com as irmãs o assunto de Rosalba ter sido amante do pai delas. Perla menciona que Rosalba disse que gastou o dinheiro pagando dívidas, mas que acredita que ela mentiu. Brisa também tem certeza que Rosalba mentiu. Perla diz que Rosalba disse que seu pai roubou o dinheiro do sindicato para fugir com ela. Brisa diz que Rosalba foi uma descarada por ter vindo ali depois de ter feito tudo isso. Perla diz que essa velha é uma hipócrita e já suspeitava que ela escondia algo. Mercedes escuta elas conversando e pergunta o que elas querem lhe contar. Porfírio chama Rosalba de louca por ela ter dito a Perla que ficou com Ulisses quando ele faleceu. Rosalba diz que não teve saída e decidiu contar para Perla que foi amante de Ulisses. Rosalba diz que quer que Mercedes sofra quando souber de tudo isso, mesmo que seja uma mentira. Porfírio diz que com isso ela os coloca em perigo, pois podem começar a pensar que ela teve algo a ver com a morte de Ulisses. Rosalba diz que ninguém duvida que Ulisses morreu de um infarto, e se Mercedes pensar que ele morreu porque ela o deixava louco de prazer, será melhor ainda. Porfírio diz que só espera que ela não tenha mencionado seu nome. Rosalba diz que não, mas as coisas vão ficar tensas. Por isso, precisa que ele lhe dê seu dinheiro para ir embora dali, já. Yasmin está com Oliver no restaurante de Érica. Ela vê a moça e vai até ela. Nemésio pergunta a Oliver o que ele pretende com Yasmin. Nemésio avisa que Yasmin tem namorado. Oliver diz que não pode rejeitar as oportunidades que o universo lhe dá. Yasmin vai até Érica e diz que fez o que ela pediu e pede que ela lhe dê suas pastilhas. Érica entrega uma das drogas para Yasmin. Yasmin diz que Xavier lhe mandou mais. Érica diz que só tem um pacotinho. Yasmin ingere o comprimido. Fabian liga para Yasmin e ela não atende. Gonçalo chama o filho para provar a pasta que fez. Fabian diz que está preocupado com sua filha, pois ela saiu e até agora não chegou. Gonçalo pede que ele dê liberdade a Yasmin e não fique no pé dela o tempo inteiro. Mesmo assim, Fabian sai para buscar a filha. Porfírio discute com Rosalba e a acusa de ser impulsiva demais. Ele diz que se ela continuar fazendo isso, vão acabar na cadeia. Rosalba diz a Porfírio que só continua naquele maldito povoado porque ele não lhe deu o seu dinheiro. Ela diz que irá embora, mas não de mãos vazias. Porfírio diz que agora sim não dará nenhum centavo a ela por ela ficar andando sendo fofoqueira.
Ele diz que ela será um assunto do povoado e todos vão fofocar sobre ela durante muito tempo. Rosalba diz que amanhã viajará e exige que ele lhe dê seu dinheiro, pois senão fará ele se arrepender. Gonçalo recebe a visita de Mercedes. Ele elogia a moça. Mercedes diz que se ele ficar com esses comentários, irá embora. Ele pede que ela desfrute de sua companhia, pois só está oferecendo a ela sua amizade. Yasmin se diverte com Oliver e outros rapazes no restaurante e riem de momentos. Yasmin vê Fabian chegando e diz que a alegria acabou agora. Fabian reclama com a filha por ela ter saído. Ela pede que ele vá embora, pois está fazendo amigos e ele não tem que ficar amargando sua vida o tempo todo. Fabian tenta acalmá-la. Yasmin pergunta se ele tem medo de todos pensarem mal dele. Yasmin diz a todos que aquele senhor a abandonou. Fabian levanta a mão para a filha e quase bate nela. Érica o acalma e pede que ele deixe que Yasmin fique ali, pois está de olho nela. Érica aconselha Fabian a não pressionar Yasmin, pois isso vai acabar fazendo ela se afastar ainda mais dele. Estrela vai até a praia pela noite. Fabian a encontra casualmente. Ele decide ficar perto da moça. Estrela diz que já soube quem era a mulher que estava com seu pai, no momento que ele teve um infarto no hotel, e essa mulher é a mãe de Érica. Fabian fica chocado. Estrela diz que Rosalba confessou tudo para Perla. Estrela diz que seu pai e Rosalba planejaram ir embora juntos do povoado, para sabe-se lá onde. Ela diz que ele queria enganar todas elas. Fabian diz que não confia muito em Rosalba e que a própria já traiu Érica várias vezes. Estrela diz que quer levar sua família em frente, mas cada dia que passa, tudo piora. Fabian dá seu apoio a ela. Ele diz que ela tem a ele. Estrela fica feliz e tranquila. Éder fotografa o quadro de Marina e decide postar as fotos na internet para ver se alguém conhece o quadro. Gabriel ajuda o filho a tirar uma foto mais iluminada do quadro. Gabriel diz que o filho sempre dá um jeito de ajudar a sereia. Éder pergunta ao pai se agora que ele terminou com Brisa, será namorado de Marina. Gabriel fica surpreso com a pergunta do filho. Éder diz que sabe que ele sempre amou a Marina. Gabriel diz que não dá para trocarem de mulher o tempo todo. Gabriel muda de assunto. Éder pergunta por que o quadro não tem a assinatura da mãe de Marina, pois os artistas sempre assinam suas obras. Éder abre o quadro, tira o retrato de dentro e vê que atrás dele tem a assinatura de uma mulher, chamada Paloma. Éder diz que a mãe de Marina se chama Paloma. Mercedes diz a Gonçalo que sempre se dedicou à sua família, ao seu marido, e agora estão acontecendo tantas coisas que nem sabe o que fazer. Gonçalo diz que a compreende e sabe o quão difícil é perder uma pessoa que amam. Ele diz que ele e sua mulher sonhavam em ficar velhinhos juntos, e quando a mãe de Fabian morreu, seu mundo caiu. Mercedes diz que não quer ser metida, mas pergunta por que a moça morreu. Gonçalo diz que a mãe do Fabian adoeceu e teve problemas nos rins e acabou falecendo. Ele diz que não deixou sua esposa só por nenhum minuto e sempre rezava por ela. Gonçalo ressalta que foi duro enfrentar seu caminho sozinho, mas não perdeu a esperança de encontrar uma pessoa especial para ser sua companheira pelo resto dos seus dias. Mercedes diz que acabou de ficar viúva e não pensou novamente em voltar a se apaixonar. Ele pergunta do que ela tem medo. Ele reforça que jamais a magoaria. Brisa vê Rosalba em uma das mesas do restaurante de Érica e pergunta se ela é a mulher que deixou seu pai morrer. Rosalba diz que, pelo que vê, já fizeram a fofoca para ela. Brisa diz que sim, mas fala que precisa saber demais. Rosalba diz que não deve nenhuma explicação para elas. Rosalba diz que se ela quer respostas, que peça para a Santa Mercedes vir falar com ela. Brisa surta e quase parte para cima da velhota. Érica acalma Brisa. Brisa diz que Rosalba estava com seu pai quando ele teve um infarto e ela o deixou morrer como um cachorro e não fez nada para ajudá-lo. Brisa culpa Rosalba pela morte do seu pai. Érica fica envergonhada. Estrela pergunta a Fabian se ele acha que Érica sabia da relação do seu pai com Rosalba. Fabian diz que acredita que não, pois Rosalba e Érica nunca tiveram uma boa relação. Estrela diz que essa notícia vai afetar Érica e vão ficar mais afastadas ainda. Fabian pede para aceitarem as coisas como são. Estrela suplica que ele não se confunda mais com ela. Ele pergunta por que ela não admite o que sente por ele. Estrela diz que tudo o separa. Ele pergunta o que é tudo.
Fabian diz que seus sentimentos não vão mudar, mesmo que ela se afaste dele, e isso não fará ele voltar para Érica. Estrela diz que a filha dele também não gosta dela. Fabian diz que já conversou com Yasmin sobre isso, e ela sabe que ele terá que refazer sua vida algum dia. Estrela diz que falou com Yasmin essa tarde, e Yasmin a procurou e exigiu que ela se afastasse dele.